derrotou os dois para não sofrer um ataque depois. Acabou, na verdade, sofrendo no Havaí, né? Pearl Harbor. Agora, com a China, a estratégia foi outra. Foi de querer abraçar a China economicamente, fazer comércio com os chineses, se abrir a eles, na esperança de que os chineses, ao se desenvolver economicamente, iam aceitar essa ordem. Que foi uma grande aposta e agora, aos poucos, os americanos se dão conta que aquilo não funcionou. Os chineses, graças à ajuda americana também, se desenvolveram, vão se transformar na maior economia do mundo, mas olham para os americanos e acham, a história americana é assim em comparação com a história chinesa. Então, para os chineses, jamais se integrariam num sistema liderado pelos Estados Unidos. E a Rússia também, a grande aposta de chamar a Rússia para dentro do sistema fracassou. A Rússia fazia parte do G8, aí saiu, aí voltou a ser G7. Então, esses dois estão claramente, não estarão dispostos a ter um papel secundário, né? Então, acho que a gente está indo claramente nesse caminho. E a Ucrânia? A Ucrânia está afim de integrar a Rússia? Cara, a Ucrânia realmente é um país que hoje está um pouco fora das esferas de influência, e isso é um perigo para um país, porque a Alemanha, por exemplo, queria fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, queria integrar a OTAN. Depois do fim da Guerra Fria, a Polônia também foi para esse lado. A Ucrânia, na verdade, é um país muito novo, independente faz 30 anos só. A capital ucraniana foi a primeira capital russa. Então, os dois países estão muito conectados. Entendi. Caralho, entendi. E a capital só depois ela migrou de Kiev para Moscou. Então, o Putin sempre fala, não, a Ucrânia não é um país independente, somos irmãos. E, de fato, muitos líderes... É muito comum você ter um pai ucraniano, uma mãe russa, etc. Ou seja, tem muita conexão. O povo é muito conectado. Mas hoje é um país independente. E tem muito ucraniano que prefere não ser dominado pela Rússia. O país, na verdade, está dividido no meio, e a parte ao leste tem uma forte presença de pessoas que falam russo em casa, que têm até uma certa simpatia com a Rússia. E do outro, é uma população que prefere estar mais próxima à Europa. E nas eleições você vê claramente que essa divisão existe. E ao longo dos últimos anos sempre teve um pouco um presidente pró-russo e, às vezes, um presidente pró-Europa, pró-Estados Unidos. E, obviamente, as duas potências, por meio de financiamento de campanha, assessoria política, envio de armamentos, etc., busca influenciar esse país que está um pouco exposto nesse momento. Entendi. O que tem de tão legal na Ucrânia para o russo querer tanto aquele território? Cara, cultura, né, mano? Será a capital do país uma época. Mas é só isso? Não tem dinheiro envolvido? Olha, tem a parte cultural, mas, como eu falei, a Rússia quer ser uma grande potência. E ela é, na verdade. E o colapso da União Soviética foi foi um grande trauma. Agora, tem duas formas de lidar com trauma. A Alemanha também queria ser uma grande potência, colapsou, foi ocupado por outras potências em 1945. Né? Todos os alemães sabem dessas imagens dos russos e americanos chegando em Berlim, na capital. Poucos anos depois do Hitler prometer controlar toda a Europa. E a Alemanha contentou-se com um outro papel. Hoje a Alemanha é uma potência pacifista. O exército da Alemanha é muito pequeno. Quando a Alemanha foi chamada para participar da guerra no Afeganistão, eles toparam, mas depois se deram conta que não havia avião de transporte para levar as tropas para o Afeganistão. Ou seja, não tem umas forças armadas sérias. Nenhum general dá pitaco na política alemã, ninguém quer saber. E a Alemanha gostaria de deixar os assuntos mais tensos militares para outros países. Então, eles não querem mandar... Então, houve aí uma mudança que a população alemã aceitou que o plano de dominação mundial fracassou, ainda bem,
E também porque não tinha outra escolha, estava culpado. Aceitou que a partir de agora a Alemanha seria talvez uma potência econômica, mas jamais uma potência militar. A Rússia também passou por um processo de colapso, de muita humilhação. Era uma grande potência e o Gorbachev, que iniciou o processo de abertura, depois basicamente decretou o fim da União Soviética, é visto como um cara que, enfim, deixou um legado terrível, né? Porque o experimento democrático na Rússia fracassou. O início dos anos 90 na Rússia foi um caos total, um caos horrível. Tem um amigo russo mais velho que esteve na Venezuela recentemente, que atualmente é um país meio anárquico também. Ele falou, olha, esse aqui é igual Moscou em 93. Muita grana, zero polícia na rua, não tem regra. Havia muita máfia, era perigoso mesmo, havia assassinato de empresário, jornalista, era um caos de político. E aí veio o Putin e falou, gente, vamos reerguer essa nação. Porque o sucessor do Gorbachev era o Yeltsin, que era um alcoólatra, que inclusive tem um momento chave quando ele encontra o Clinton e tem uma conferência de imprensa e o Yeltsin tá bêbado naquele momento e faz piada, etc. E assim, o Clinton ri na cara dele. E para os russos é horrível, cara. Era uma grande potência nuclear, muito respeitada, temida no mundo, e aí havia um palhaço lá que está entregando toda a Europa Leste para os americanos. Aí o Putin vem e diz, chega com isso, vamos nos reconstruir. E apesar do